Olá, como vai você? Seja bem-vindo à nossa Coluna da Fé, aquele vídeo semanal, todas as sextas-feiras, onde nós trazemos uma palavra de Deus para você, para te animar. Você muitas vezes enfrenta adversidades na vida, isso é normal, é natural da vida humana, nós cansamos e a palavra de Deus, ela é revigorante, ela nos anima, ela nos aviva. Então, nós para evangelizarmos e nos animarmos para encarar todos os desafios da vida, nós decidimos cumprir esse propósito, que é ensinar a palavra de Deus aqui no canal também. Todos vocês que estão aqui, que chegam aqui, sabem que nós tratamos de direito penal, de processo penal, advocacia criminal, mas às sextas-feiras nós trazemos um estudo bíblico para nos animarmos, para descansarmos na palavra de Deus, descansarmos no Senhor e ganharmos energia para seguir em frente. O texto que eu escolhi para hoje é uma parábola escrita por Lucas, pelo apóstolo Lucas, no seu livro, dentro da Bíblia, onde ele traz o seguinte título: A Parábola do Juiz Iníquo. Talvez em linguagens mais modernas, você vai encontrar a parábola do juiz corrupto. Alguma coisa assim mais fácil de se compreender. Na minha Bíblia, que tem uma linguagem Nova Almeida atualizada, está escrito a parábola do juiz iníquo. E ela está no capítulo 18 do livro escrito por Lucas. Então eu quero pedir a você para pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto, que para mim é um texto muito marcante. Eu já vou explicar por quê. Capítulo 18. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Essa parábola, ela é um incentivo para que nós não paremos de orar e mais, para a gente não desistir das coisas da vida, para a gente desenvolver o sentimento e a atitude de perseverança. Ele usa a figura do juiz porque essa figura, lembre-se, a figura do juiz, até o magistrado que nós temos hoje, é uma figura criada por Deus. Tanto que no Antigo Testamento nós temos um livro chamado Juízes. E os juízes são aqueles homens criados por Moisés, quando Moisés tem uma crise de estafa e o seu sogro, Jéter, orienta Moisés: você não vai dar conta, você precisa ter pessoas para te auxiliar. Porque Moisés já tinha, separado da filha dele, mandado a filha de volta para ele com os netos dele, com os filhos,
E Jéter toma posição e volta, e vem viver com Moisés para ver como Moisés estava tocando a vida. E ele fala, cara, você não vai conseguir, você vai morrer de estresse. E cria pessoas para te auxiliar, para julgar as demandas desse povo. E aí Moisés, conduzido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés faz o quê? Moisés cria a figura dos juízes. E aí nós temos um livro que conta a história dos juízes mais importantes de Israel. Nós temos ali a história de Sansão dentro do livro, que Sansão não é um exemplo a seguir, tá? A gente pode depois comentar isso. Mas a figura do juiz era uma figura importante, porque ele era um homem designado por Deus para ajudar na gestão, no julgamento dos problemas do povo de Israel. Então ele era uma pessoa importante e você deveria recorrer a ele. E aí ele faz essa comparação, que você não deve parar de orar para pedir as coisas a Deus, para conversar com Deus. E aí ele compara com a viúva. A viúva em Israel é uma figura frágil. Tanto que o Evangelho, ele diz que nós estamos aqui, o Evangelho vem para proteger a viúva, o órfão, o estrangeiro. Em Israel, quando a mulher ficava viúva, os seus filhos tinham que mantê-la, ela não trabalhava, ela não tinha o hábito de trabalhar e a sociedade não deixava trabalhar. Então, mas ela passava necessidade se ela não tivesse filhos para cuidar dela. Então ela é uma figura sofrida, é uma mulher carente e ela insiste. E o juiz, que era um juiz corrupto, iníquo, o que ele decide? Ele fala, cara, eu vou julgar logo essa mulher, eu vou atender logo o pedido dela para poder me livrar disso. Qual é a comparação que Jesus faz no final? Ele fala, ouçam bem o juiz iníquo. Se o juiz iníquo, ele cede e atende a mulher que pede muito a ele, quem dirá Deus? Quem dirá Deus que é cheio de amor por nós, que derrama sua graça em nós, que nos dá favor entre os homens, Deus que nos ama, Deus que é nosso Pai Celestial, que nos construiu, quem dirá Ele? Será que Ele não vai atender as nossas orações? A grande questão é, você está orando? Quanto tempo do dia você ora? Você precisa orar o dia inteiro? Você precisa fazer orações de 1 hora, 2 horas, 3 horas? Não, mas você vai perceber na sua vida que quanto mais você orar, é melhor. E você precisa orar com clareza, sabendo o que você diz para Deus, o que você pede a Deus. Aliás, tome cuidado com o que você pede, porque Deus vai te dar e tem responsabilidade. E é claro que o nosso pedido para Deus, ele precisa estar alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você primeiro precisa ter clareza de identidade. Quem é você? Quem é você? Com essa clareza de identidade de que você é filho de Deus, você é filho amado de Deus, filho pode pedir qualquer coisa para o pai. Filho pede, né? Engraçado, o filho criança, a filha criança, faz aqueles pedidos assim mais mirabolantes para o pai. Você pode pedir. Agora, o pedido certo é aquele pedido que está alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. E quando você faz esse pedido, Deus vai te atender. O tempo dele que é diferente do nosso. Às vezes a gente reclama e isso prejudica a gente a ter acesso ao pedido. A gente tem que fugir da reclamação. Reclamação é clamar muitas vezes algo. E se for clamar algo ruim, você será atendido por esse pedido ruim. Então preste atenção no que você profere de palavras. Agora, persevere nas orações, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É isso que a parábola quer ensinar.
E isso tem tudo a ver ainda com o exercício da advocacia. Nós que somos advogados, advogadas, temos que desenvolver a atitude da perseverança. Pediu a liberdade, perdeu, faça um habeas corpus. Perdeu, faça outro habeas corpus, recorra, persevere. Eu tive uma época na minha vida onde eu dei uma cansada dentro da advocacia, eu não fazia mais alguns pedidos, eu não acreditava mais que ia ganhar. Deus me curou, Deus renovou as minhas forças e hoje eu persevero, eu peço liberdade, eu peço absolvição para os meus clientes, eu peço incansavelmente. Eu lembro sempre da viúva de Israel e do juiz iníquo. Então peça em oração para Deus, peça nos seus processos para o juiz também. E ore incansavelmente por tudo. Deus vai te atender, porque Deus nos ama de forma imensurável e Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas de forma descontrolada. Basta você pedir em oração. E lembre-se de se alinhar com o seu propósito de vida. E mais, que propósito de vida serve para abençoar a vida do coletivo, a vida das pessoas. Deus abençoe você poderosamente, que você possa usufruir do poder da oração para a sua vida.